Bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Muito bem, ainda há pouco celebramos a independência do Brasil. Mas quando olhamos para o Brasil nos dias em que estamos vivendo, a pergunta que fazemos é independência ou morte da independência? Vamos falar sobre isso daqui para frente. O Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que palavra extraordinária! Ela fala de um desejo do Cristo e de uma possibilidade, que é a possibilidade da libertação, da independência. E este foi o sonho de todas as nações que foram colonizadas nas Américas, na África, em todos os lugares, no Oriente Médio, na Ásia, em todos os lugares, todas as nações colonizadas esperavam pela possibilidade do grito de independência. Isso aconteceu também no Brasil, é comemorado no dia 7 de setembro e também no dia 2 de julho. No dia 2 de julho, em Salvador, Bahia, ou seja, no estado da Bahia, porque lá, sim, as tropas portuguesas foram derrotadas. O grito do Ipiranga, como nós, inclusive, cantamos no nosso hino, foi um grito feito por um príncipe regente, mais ou menos arranjado com a metrópole, mas já 2 de julho foi, de fato, o Brasil assumindo a independência da sua nação. Bom, o tempo passou, muita água passou por debaixo da ponte, e hoje, quando olhamos para a independência do Brasil, que é um desejo de todo mundo desde sempre, e olhamos para esse versículo das Escrituras, onde você tem esse desejo do Cristo pela liberdade, pela independência, você se pergunta se de fato somos independentes, ou se já fomos independentes e agora não somos mais. O grito do príncipe regente, Dom Pedro I, foi independência ou morte? A pergunta que hoje não quer se calar no nosso meio é: será que nós não estamos vendo, de fato, a morte da independência? Estamos mesmo livres? Somos mesmo independentes? A gente olha para o quadro geral, a gente olha para a situação do país, a perda de soberania, o presidente prestando continência à bandeira estrangeira, permitindo que bandeiras estrangeiras sejam hasteadas na rampa do palácio, o país vivendo ao sabor do desejo de geopolíticas estrangeiras, inclusive fazendo a política econômica a partir das geopolíticas estrangeiras, de maneira que a gente chega ao ponto de exportar o que iria comer, ou seja, de dar prioridade à geopolítica estrangeira, à economia estrangeira, e, com isso,
condenar o nosso povo à escassez. Isso é independência? Perder a autonomia sobre o seu próprio país, do ponto de vista da importação e exportação, é independência? Perder os seus ativos, a sua capacidade industrial, a sua capacidade de importar, é independência? Perder o controle sobre a sua agricultura de subsistência é independência? Afinal de contas, estamos libertos como Cristo propugna ou o que nós estamos assistindo é a morte da independência? Vamos conversar um pouco sobre isso. William, como você vê esse período de celebração da independência do Brasil? Estamos na independência ou morte, ou estamos assistindo à morte da independência? Bom dia, Ari, bom dia, Davi, bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TVT e você também que nos acompanha aí pelo YouTube. Prazer estar com vocês mais uma vez, discutindo um tema bem pertinente. Dependência fala de liberdade e o que a gente não vê em nosso país é liberdade, pelo menos para todos os brasileiros. Não há uma liberdade. E agora, nos últimos anos, isso vem se intensificando, principalmente nas camadas mais pobres. Você trouxe para a nossa conversa a questão aí arbitrária, chamo até, da questão do abastecimento que era feito pela Conab. Hoje, o brasileiro vê um dos seus principais alimentos, nós que somos conhecidos como a comida do brasileiro, arroz e feijão, agora estamos trazendo um divórcio em muitas casas, porque as famílias não conseguem ter o arroz à sua mesa. E isso por quê? Devido à prioridade ao mercado. Hoje, no Brasil, não se prioriza as pessoas. A prioridade é o mercado. Antigamente, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela mantinha os estoques para estar intervindo no mercado, para quando surgissem distorções graves como nós temos hoje, devido ao aumento, à alta do dólar. Então, tendo esse controle do abastecimento, nós, brasileiros, tínhamos acesso ao alimento, aquilo que é básico. Porém, infelizmente, a política do atual governo é uma política que prioriza o mercado. E nós, enquanto cristãos, quando olhamos um governo que, ao invés de olhar pessoas, vê o mercado, nós vemos, sim, como é comum no meio capitalista, vermos a religião do capitalismo, o capitalismo como uma religião, em que o Deus mercado ele continua pedindo suas ofertas, os seus bens. E, infelizmente, quem sofre com isso sempre é a camada mais pobre da população brasileira. Muito bem. Jesus Cristo, que veio para libertar e libertou, liberta todo aquele que nele crê, o tira das garras do pecado, das garras de Satanás, do inferno como destino certo, olharia agora para esse país e diria: fiz tanto esforço para tirar essa gente do inferno e essa gente escolheu voltar para o inferno quando assumiu uma política como essa que mata o ser humano em favor de Mamon, em favor do Deus das riquezas. Como você vê isso, Davi? Boa tarde, Ari. Boa tarde, William, e todos e todas que nos acompanham. Eu lembro uma fala sua, Ari, anos atrás, que tem a ver com isso.
Para quem é que Cristo nos libertou? É simplesmente para estar na igreja e não estar no mundo, como é entendido? Eu lembro que você dizia, e é o que eu creio também. Nós somos libertos para ter gente como gente tem que ser. Essa é a obra de Cristo na cruz, essa é a obra da Trindade, do amor do Pai e da unção do Espírito Santo. Nós não podíamos ser gente como tínhamos que ser. Por causa de Jesus, nós temos a chance de ser gente como temos que ser, como podemos ser, como Deus planejou que fôssemos. Quanto à independência, é muito interessante. O Brasil vive de mitos. E o mito da independência é um dos mitos. Independência ou morte. Vem à nossa mente o quadro lá do Pedro Américo, que está no Museu de Ipiranga, que está fechado há anos, porque a pandemia que vivemos é uma pandemia contra a cultura e o conhecimento também. Mas o quadro do Pedro Américo, que mostra Dom Pedro garboso em cima de seu cavalo branco, é uma construção, é um mito. Ele, na verdade, não estava com aquela roupa, estava com uma roupa de campanha, de andar no mato, não estava no cavalo branco, embora ele tivesse um cavalo branco chamado Lagarto, estava num burrico, e os seus soldados não estavam vestidos daquele jeito, porque o Pedro Américo usou os uniformes dos bombeiros de Paris para colocar no quadro, e ele estava com uma tremenda de uma desinteria. Dizem os documentos que ele a cada meia hora ele tinha que parar para obrar. Provavelmente foi o primeiro cara que poluiu o rio do Ipiranga. Enfim, esses mitos da independência vão sendo contados de geração em geração e continuamos vivendo essa ilusão de independência. É interessante que Dom Pedro não comemorava 7 de setembro. Ele comemorava 12 de outubro, porque foi a data em que ele foi consagrado imperador e a data do aniversário dele. E nós precisamos entender, e daqui a pouco, daqui 2 anos, em 2022, nós vamos completar 200 anos da proclamação da independência. E ainda não temos a nossa emancipação. Como você falou, como o William falou, a Conab, que já comprou mais de 1.000 toneladas de estoque regulatórios por mês, no governo Bolsonaro, com Guedes, compra 22 toneladas. E que isso não regula nada e nos coloca na mão do mercado internacional. Pois é, gente. Como vocês viram, é de fake news em fake news que nós vamos construindo a história do Brasil. Vamos conversar mais sobre isso daqui para frente. Vamos ter um intervalo e voltamos. Fique conosco. Já tivemos as colocações muito interessantes, tanto do William quanto do Davi, sobre essa história revezada do Brasil. E portanto, com a consciência de que grande parte da história do Brasil precisa ser contada de fato. Você vê que você fala em independência do Brasil, pensa naquele quadro, e o quadro é fake. O quadro é fake, o imperador não pensava assim, elaborou 12 de outubro, e, na verdade, a gente só se tornou independente mesmo pelas nossas próprias forças em 2 de julho, graças aos baianos. Então, assim, toda a nossa história é marcada por essa conjuntura arrevedada, complicada, etc. E agora, nós, depois da República, estamos aí caminhando nessa República também a trancos e barrancos,
chegamos mais uma vez numa celebração da data oficial da independência, na semana da celebração da independência, e tudo que a gente sente é que a nossa independência esteve nas nossas mãos e foi embora. Esteve nas nossas mãos e foi embora. Nós, depois da nova Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a gente tinha aquela sensação de que estávamos retomando a nossa independência que havíamos perdido no golpe militar. Então, a gente ficou com a sensação de que agora o país voltou para a gente vai assumir a nossa independência e vai construir uma nação digna e onde todos os cidadãos alcancem a dignidade em todos os fatores da vida humana. Mas tivemos aí um período em que estávamos trabalhando essa independência, depois tivemos um auge no governo popular, onde, de fato, a gente começou a contar a história daqui para fora, ou seja, do Brasil para o mundo e não mais das grandes nações para nós. Nos tornamos uma grande nação e, de repente, mais um golpe de Estado, lá se vai a independência de novo, e aí, quando a gente pensa que as eleições voltaram, a gente descobre que as eleições de 2018 são como o quadro do Pedro Américo. É tudo fake. E que nós, na verdade, não temos mais independência ou morte, mas cada dia mais temos a morte da independência. Então, William, como você acha que a gente pode retomar isso? Pode retomar? A gente tem de retomar ou a vida é assim mesmo, deixa a vida nos levar e paciência, como disse o samba? Falando em samba, é a praia do meu amigo carioca, o William Consino. Então, deixa a vida levar, paciência, é isso mesmo? Ari, e aproveitando essa ilustração ainda do quadro do Pedro Américo, ele foi pintado a pedido do filho, né, do Dom Pedro II. Ele queria elevar novamente a monarquia, ou seja, ele queria mudar a realidade na qual ele estava vivendo. Então, isso demonstra que se a elite tem a pretensão e consegue, fazendo com que um pintor como Pedro Américo, que está lá em Florença, que está lá na Itália, venha se inspirar num quadro de Napoleão para poder pintar o quadro da independência do Brasil, para poder tentar trazer tentar construir, né, um novo mote, uma nova ideia, uma nova visão a respeito da monarquia, nós muito bem podemos expor e demonstrar, não com questões, não com fake news, mas com aquilo que é real para a população, de uma possibilidade de mudança, que é possível mudar, e não é só possível, como é necessário mudar, para que nós possamos realmente viver e ter liberdade, ter independência, para que nós venhamos ter um outro horizonte que não seja esse horizonte que, segundo o cristianismo, é um horizonte idolátrico, em que a dignidade humana na qual você fala, ela não está na capacidade humana de ser filha de Deus, mas sim no instrumento humano que é o dinheiro. Então, nós devemos sempre ter em mente, ao escolhermos os nossos governantes, que tipo de pessoa ele é, que tipo de governo ele vai fazer. Qual é a prioridade dele? É o mercado ou são as pessoas? Nós precisamos ter isso em mente, colocar isso para a população. Precisamos ter em mente que nós
temos, sim, condições de ter uma outra realidade. E, para isso, depende também de nós. Precisamos nos esforçar com ações, exposições, com voto. Muito bom. A gente está, então, vendo aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o Brasil é uma coleção de fake news. E a gente precisa corrigir isso. A gente precisa corrigir isso. A gente precisa de um país de verdade. E nós tivemos depois da Constituição Cidadã, nós tivemos uma disposição muito firme de construir um país de verdade. Tivemos equívocos, é óbvio, mas estávamos mantendo a democracia e depois chegamos no auge econômico dos últimos anos e com uma perspectiva de finalmente aprimorar a nossa independência e estabelecer o nosso caminho no concerto das nações modernas. Inclusive, começamos a investir em educação, investir em emprego, em salário mínimo com capacidade de compra acima da inflação. Enfim, começamos a investir na independência, porque a pergunta é: haverá uma nação independente quando, diante da pandemia, o que o governo, o Estado nos reserva é morte. Diante da nossa soberania, o que o Estado propõe é morte. Morte da soberania, morte da liberdade. Diante da capacidade de ter empregos e de ter salários dignos, o que o Estado nos preserva, nos oferece, é morte. E diante da necessidade de alimentação e a necessidade de investimento numa pequena e média agricultura, que é quem realmente produz as culturas de subsistência, o que o Estado nos oferece é morte. Então, estamos assistindo, Davi, a morte da nossa independência? Nós estamos precisando declarar uma independência de verdade, a partir da liberdade com que Cristo nos libertou. É muito interessante que muita coisa nesse país, como é esse retrato da independência no quadro, é fake, é mal contada. A abolição da escravatura aqui foi uma coisa fake, para inglês ver, para alguém ver, literalmente para inglês ver, por causa do embargo da Marinha Britânica ao tráfico. Então, quando a independência foi declarada aqui por Dom Pedro, alguns países não reconheceram. Portugal só veio a reconhecer a nossa independência, e reconhecer significa que a gente pode negociar, vender e comprar coisas. Portugal só veio a reconhecer, vários anos depois, quando nós pagamos para Portugal o equivalente a 6 milhões de libras esterlinas, como reparação por ter perdido a colônia, o Brasil. Claro, a gente não tinha esse dinheiro. Onde que nós fomos? Fomos pegar na Inglaterra. Então, deixamos de servir a Portugal para servir a Londres. Então, a nossa história é cheia dessas coisas enviesadas. Precisamos voltar a declarar que queremos um país soberano, livre. Você, Ari, que militou tantos anos no Conceia, lembra como os estoques reguladores fazem diferença. Numa crise dessa, em que a Tailândia, grande exportadora, fechou e não deixa vender nenhum arroz, porque vai dar comida para o povo deles. A gente pega o nosso arroz no mês de maio e exporta 300 toneladas, 70% a mais do que em abril. O nosso estoque regulador é de 22 toneladas, uma mixaria, quando já foi de 1.000 toneladas.
Isso sim seria cuidar da nossa independência, da nossa segurança alimentar. Quem não consegue comer, pôr arroz na mesa, não tem independência, não é livre. E nós precisamos de liberdade. Pois é, meu irmão, minha irmã. É uma angústia. É uma angústia o que nós temos vivido. A gente acredita que o Brasil é um país independente. Mas o que é independência quando a elite tem tudo e o povo tem cada vez menos? O que é independência quando todo o investimento que foi feito em educação começa a ser desfeito? O que é independência quando todos os nossos ativos são vendidos a preço de banana e nós vamos perdendo acesso a fontes preciosas de investimento no nosso progresso, na nossa saúde, na nossa educação? O que é independência quando a agricultura de subsistência está perdendo cada vez mais espaço e financiamento? O governo fez vetos a duas PECs recentemente que simplesmente mataram a agricultura familiar, a agricultura média, o pequeno agricultor e o médio agricultor, que é quem produz cultura de subsistência, arroz, feijão, milho, mandioca, batata. Você está percebendo? É assustador isso. É assustador. O que é independência? Quando nós estamos a cada dia vendo os nossos mortos e não percebendo nenhuma reação do Estado, que tem mais de 9 milhões de testes estocados e não libera, que não liberou nem um terço direito da verba que tinha para combater a pandemia. O que é independência? O que é independência? Por isso, Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero falar a você, meu irmão, minha irmã. Temos de parar de sustentar um governo que, ao invés de manter a grita, independência ou morte, apesar de tudo que tem a ver com essa grita, está cada dia mais decretando a morte da nossa independência. Nós temos de reagir. É conosco, é comigo, é com você, daqui para frente.